Doutor Eduardo Lins. Excelentíssimo ministro Gilson Dipp, do Conselho Nacional de Justiça, doutor Johnny Figueiredo Alves, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, doutor José Fernando de Lemos, da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, doutor Marcelo Neves, do Conselho Nacional de Justiça e da Ordem dos Advogados do IAB, Seção de Pernambuco, e o meu querido doutor Mozart Valadares, da Associação de Magistrados do Brasil. Minha saudação extensiva a todos os presentes. Eu sou aquele que traz o caso pontual, noticiado no início dessa audiência pública, pelo atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Jaime Asfora. Eu, como advogado de instituições financeiras, principalmente de bancos comerciais, tive a infelicidade de ser indicado pelo banco para defendê-lo numa ação movida pelo desembargador, que então estava em exercício da sua desembargadoria, o ilustrado doutor Rivadavia Breiner de Melo Rangel. E essa ação do doutor Rivadavia Breiner, ela foi distribuída para a terceira vara civil, onde era presidida pelo ilustre doutor Ricardo de Oliveira Paz Barreto, que hoje é desembargador de Estado. Não vou entrar no mérito da ação, porque a hediondez, a absurdidade que pediu o desembargador, não vale mais a pena falar nisso. Vou só me ater à questão jurídico-processual. A terceira vara é uma das varas mais lerdas do judiciário pernambucano, do Fórum da Capital. Mas, para surpresa minha, a ação movida pelo doutor Rivadavia Breiner foi julgada em menos de 60 dias, quando milhares de processos se atulhavam nas prateleiras entupidas da terceira vara, inclusive processos patrocinados pela minha pessoa. Em vista disso, senhor ministro, eu, como advogado e como cidadão revoltado, interpelei o magistrado Ricardo Paz Barreto, porque privilegiar o doutor Rivadavia Breiner, passando o caso dele na frente de todo mundo, inclusive contemplando o senhor Rivadavia Breiner com o judiciário, que é o sonho de todos nós. E não houve resposta. Eu denunciei, no uso do meu munus advocatício, do meu mistério, denunciei ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco o crime cometido de tráfico de influência. Eu, inclusive, para minimizar a assertiva, eu aspiei e coloquei como tráfego de influência. E procuramos, na época, o presidente, não surtiu nenhum efeito. O tribunal não se sensibilizou, manteve a condenação, contemplando o senhor Rivadavia Breiner com mais de R$107 mil de indenização, num processo absurdo, do ponto de vista, inclusive, meritório, mas principalmente processual formal. O banco me chamou a São Paulo e disse que não queria colocar o caso para frente. Temia o judiciário pernambucano. Aliás, hoje o judiciário pernambucano tem sido muito mais temido do que respeitado. Eu preferia o contrário. Mas até aí tudo bem, o banco é o dono do dinheiro, preferiu pagar, tocar para frente aquilo ali, como eu pretendia, e a indenização foi paga ao desembargador, e ficou tudo dito pelo não dito. Só que, posteriormente, para perplexidade de todos, inclusive da OAB, o doutor Ricardo Paz Barreto é promovido à desembargadoria e entra o doutor Ricardo Paz Barreto, ele, em nome próprio, como pessoa física, com uma ação de indenização contra o banco. Não contra a minha pessoa, mas contra o meu cliente, alegando que fora ofendido porque eu, no uso do meu munus advocatício, do meu mistério de advogado, denunciei o crime de natureza pública que ali havia sido cometido e que estava provado e que nem sequer foi investigado, porque se tivesse sido investigado, teria sido provado. Então ficou-se uma situação absurda.
levei o caso à OAB, comparecemos ao gabinete do doutor Fausto Freitas, que agora me escuta, a quem relatamos o caso, sempre muito político, muito polido, muito educado, mas não houve nenhuma solução ao caso. O processo andou também numa rapidez muito grande, certo? Distribuído para um amigo do doutor Ricardo Paz Barreto, a quem eu excepcionei de suspeição, não se declarou suspeito, a exceção foi para o tribunal, ele nem sequer esperou o julgamento da exceção pelo tribunal e já proferiu a sentença, que é outro absurdo processual. O tribunal não só manteve a sentença, como também ainda aumentou o valor da condenação de 30 mil para 70 mil reais. E é uma beleza. Amigos julgando amigos. Fiquei surpreso demais quando encontrei no condomínio Frete Monte Castelo o ilustrado doutor Frederico Neves, a quem eu tenho a maior consideração, um homem sério, um homem de bem, mas me surpreendi. Eu estava, inclusive, com a minha, então, esposa, que, por sinal, é juíza de direito, e me encontrei com o doutor Frederico Neves, confraternizando com o doutor Ricardo Paz Barreto, quando o doutor Frederico Neves tinha julgado o recurso de embargo de declaração pouquíssimo tempo antes, envolvendo esse caso, onde o doutor Ricardo Paz Barreto participava como parte. Quer dizer, eles inclusive ficaram constrangidos, porque eu fiz questão de cumprimentá-lo. Como vai, doutor Frederico Neves? Está entendendo? Agora, a fase do processo é a fase de agravos de instrumento para o STF e o STJ. Porque o vice-presidente do tribunal, o doutor Bartolomeu Bueno, negou seguimentos aos recursos, alegando que eu não havia depositado o dinheiro da multa. Só que multa, você só deposita, o senhor sabe, quando a multa é reiterativa. A multa foi uma só, de 1%, então não tinha cidade de... E, aliás, a jurisprudência de um ministro pernambucano, o doutor Francisco Falcão. Então, procuramos a OAB na época, certo? A OAB está acompanhando o caso, certo? Envolve prerrogativas de advogado, porque a partir de agora eu estou impedido de denunciar um crime, certo? Se desse crime participou um magistrado, juiz ou desembargador. Quer dizer, eu não posso mais como advogado, eu sou um advogado desmoralizado aqui no estado de Pernambuco, porque as minhas prerrogativas foram violentadas por esse corporativismo exacerbado. E é por isso, senhor ministro, que o pessoal fala que o corporativismo judiciário no estado de Pernambuco geralmente beira, e às vezes se enquadra na tipificação criminal de formação de quadrilha. E é por isso que o senhor tem que tomar providência para que seja dado provimento ao agravo de instrumento, e os advogados de Pernambuco, na minha pessoa, não fiquem todos desmoralizados. Tem encerrado o seu tempo. Tá, eu te agradeço, ministro. Muito obrigado.